quanto mais você fala, menos controle você tem. Existe uma ideia silenciosa que quase ninguém questiona, a de que se expressar mais, falar mais, explicar mais, automaticamente te coloca em vantagem. Parece lógico, parece saudável, parece até inteligente. Mas o problema é que, na prática, isso não funciona assim. Na verdade, quanto mais você fala, mais você entrega. E quanto mais você entrega, menos controle você tem sobre como será interpretado. Porque não é sobre o que você quis dizer. É sobre o que o outro entende. E quando você fala demais, você multiplica as chances de ser mal interpretado, distorcido ou até ignorado. A maioria das pessoas acredita que precisa explicar melhor para ser compreendida. Mas o que raramente percebem é que muitas vezes o excesso de explicação não gera clareza, gera ruído. Quando você fala demais, você começa a se justificar sem perceber. Começa a preencher espaços que não precisavam ser preenchidos. Começa a responder perguntas que ninguém fez. E é nesse ponto que algo muda. Você deixa de conduzir a interação e passa a reagir a ela. Isso é perda de controle. Porque quem está no controle não precisa convencer o tempo todo, não precisa reforçar cada ponto, não precisa validar a própria posição a cada frase. Existe uma diferença clara entre comunicação e exposição. Comunicar é dizer o necessário, expor é dizer além do necessário, e essa linha é mais fina do que parece. Quando você se expõe demais, você revela insegurança sem perceber. Não porque está inseguro, mas porque o excesso de palavras passa essa leitura. E percepção, nesse contexto, vale mais do que intenção. Pessoas que têm clareza não sentem necessidade de falar tudo. Elas sabem que o impacto não está na quantidade, mas na precisão. Agora observa isso na prática. Em uma conversa, quem fala menos, geralmente, é quem observa mais. E quem observa mais, entende melhor o ambiente, as pessoas, os sinais. Enquanto isso, quem fala demais ocupa todo o espaço, mas perde acesso à informação que está fora do próprio discurso. E isso tem um custo invisível. Você começa a tomar decisões com base em um cenário incompleto, porque falou demais e escutou de menos. Se isso já aconteceu com você em algum momento, perceber depois que falou mais do que deveria, comenta "eu vi" aqui embaixo. Não é sobre exposição. É sobre começar a perceber o padrão enquanto ele ainda está acontecendo. Além disso, quanto mais você fala, mais você se compromete com aquilo que disse. E isso limita a sua capacidade de ajustar, recuar ou mudar de direção. Você fica preso ao próprio discurso. E isso cria uma armadilha sutil. A necessidade de sustentar algo que talvez nem faça mais sentido, só porque já foi dito. Agora amplia isso para outras áreas. No trabalho, quem fala demais tende a parecer menos estratégico. Nas relações, quem fala demais pode parecer mais disponível do que realmente é. Na vida, quem fala demais frequentemente antecipa movimentos que ainda nem deveriam existir. E quando você antecipa demais, você perde o timing. O problema nunca foi falar. O problema é não saber quando parar. Existe um ponto em que continuar falando deixa de agregar e começa a diluir o que já foi dito. E esse ponto quase sempre passa despercebido, porque existe uma falsa sensação de controle enquanto você ainda está falando, como se manter a fala ativa fosse manter o domínio da situação. Mas é o contrário. O controle real aparece quando você consegue dizer o suficiente e parar, sem ansiedade de completar, sem necessidade de reforçar, sem medo do silêncio, porque o silêncio não é vazio. O silêncio é espaço. E quem sabe usar esse espaço, observar mais, entender mais e escolher melhor o próximo movimento. Então talvez a questão não seja aprender a se expressar melhor, mas aprender a não se expressar além do necessário. Porque no final, não é quem fala mais que conduz. É quem sabe exatamente o que precisa e o que não precisa ser dito.